E no primeiro dia da semana, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. O mês de abril está se findando. Mensagens maravilhosas, mensagens da parte de Deus, falaram e moveram o nosso coração nesse mês. Um tema tão sugestivo foi por você. Falar desse amor tão maravilhoso de Jesus é algo que nos falta palavras para traduzir todo esse amor. E eu convido você nesta manhã a meditar juntamente comigo em uma das passagens mais emocionantes, marcantes, que está contida no Antigo Testamento. Peço aos irmãos que se coloquem de pé nessa manhã. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. Livro do profeta Isaías. Aquele que trouxe a sua Bíblia, você que está no seu lar, você que tem o seu smartphone, seu tablet, abra juntamente comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. E assim nos diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca teve cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele os despojos, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si os pecados de muitos,
e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos agora. Eu sei que esta palavra vai falar com muitas pessoas aqui nesta manhã, porque o Senhor está aqui neste lugar. Fale com o Senhor, abra o seu coração nesta manhã para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa mudar o seu interior. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai querido, fala, Senhor, com teu povo. Fala, Senhor, com teu povo, aqueles que estão cultuando juntamente conosco, e os que estão aqui, Senhor, no templo. Pai, que a tua glória, Senhor, nesta manhã seja manifesta. Que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em cada coração. Venha falar, Senhor, venha fazer compreender a tua mensagem nesta manhã. Nós te pedimos a tua graça e a tua bênção, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Os irmãos, podeis tomar assento. Amados irmãos, há temas na vida que atravessam gerações, há temas na vida que ultrapassam culturas, mas mesmo assim permanecem inabaláveis. Mesmo diante de mudanças, mesmo diante do passar do tempo, e entre esses temas destaca-se o mistério mais sublime da existência humana, o amor redentor de Deus revelado na cruz de Cristo. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano carrega dentro de si um clamor invisível por um significado, um clamor por pertencimento, um clamor por redenção. As filosofias tentaram explicar a razão do sofrimento humano. As religiões buscaram criar pontes entre o homem e o divino, erguendo templos, altares, ídolos, sistemas para tentar apaziguar as suas culpas. Mas nada, eu lhes digo, nada, absolutamente nada se compara ao que Jesus fez por mim e por você. Foi por você, em que na solidão no Gólgota, sob o céu escurecido, e entre gemidos e zombarias, a cruz foi erguida. Um madeiro rude, manchado de sangue, sustentava não apenas o corpo dilacerado de um homem, mas o peso de toda a humanidade. Ali estava o Filho de Deus, ferido, humilhado, abandonado. Cada cravo que lhe transpassou a mão e os pés, cada espinho que lhe feriu a fronte, cada golpe, cada cuspe, cada escárnio, foi por você. Não havia nele culpa, não havia mentiras em seus lábios, nenhum pecado em seu coração. Ele era a perfeita expressão da santidade, e mesmo assim, por amor, ele escolheu se entregar. O Criador se fez criatura, o santo se fez maldito, o justo tomou o lugar do injusto. Tudo isso foi por mim e foi por você. Enquanto o mundo o rejeitava, ele o amava. Enquanto os pregos eram martelados, ele perdoava. Enquanto o sangue escorria, a graça transbordava,
a graça superabundava, porque foi por você que Ele permaneceu ali, mesmo podendo descer, foi por você, mesmo Ele podendo chamar legiões de anjos, foi por você que Ele ficou, foi por amor, por fidelidade, por compaixão, porque o seu nome e o meu nome estavam gravados no coração de Jesus. A cruz não foi uma tragédia, a cruz, ela foi uma escolha, a maior prova de amor da história, um amor que não exige perfeição, mas exige entrega, um amor que não impõe, mas é um amor que convida, um amor que redime, um amor que restaura e um amor que liberta. Hoje, diante da cruz, uma pergunta ecoa: o que você fará com esse amor? Negará? Ignorará? Ou se renderá? Foi por você, foi por mim, foi por nós que Jesus padeceu ali naquela cruz. O teólogo João Calvino afirmou certa vez: jamais conheceremos o amor de Deus por nós se não contemplarmos com reverência a cruz de Cristo. E é por isso que neste momento eu convido você a aquietar o seu coração, a aquietar a sua alma e refletirmos o amor que Jesus teve ali na cruz do Calvário e tem por nossas vidas durante todos esses anos. A maior história dos acontecimentos que se sucederam ali na cruz do Calvário, nós vamos tentar compreender, à luz da palavra de Deus, o valor que você tem. Você não imagina o valor que você tem para Jesus. Muitos estão brincando, levando como chacota a palavra, as coisas de Deus, não se dando conta do valor que você tem para o Senhor, não se dando conta do sacrifício de Jesus ali no Calvário. Você tem um valor, mas não segundo os padrões deste mundo. Você tem um valor, não segundo as pessoas que te examinam. Você tem um valor, não segundo as autoridades te olham. Você tem um valor, porque a sua vida, ela foi resgatada a preço de sangue. Sangue inocente, vertido ali na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para o texto a qual nós lemos, nós vamos identificando um amor que se entrega. Eu faço uma pergunta para vocês nesta manhã, vocês que são pais: você entregaria o seu filho, sabendo que o sangue dele traria cura para todas as enfermidades do mundo? Faça uma reflexão nesta manhã. Muitos banalizam o sacrifício de Jesus, mas quando nós nos colocamos no lugar, nós não conseguimos olhar para os nossos filhos que pegamos no colo, filhos tão desejados, e entregar
para que ele fosse morto e o seu sangue curasse toda a humanidade. O amor que se entrega. Você conseguiria olhar para a humanidade sabendo que o seu sangue salvaria todos? Você se entregaria à humanidade por conta do seu sangue? Nós não conseguiríamos fazer. Nós não conseguiríamos nos entregar. Mas Jesus tinha um amor. E esse amor, ele se entregava. No Evangelho de João, nós vamos vendo: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por você. Nós precisamos ter consciência desse amor e não banalizar. Nós precisamos ter consciência que Deus nos ama. E a prova desse amor para conosco foi pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Pecadores, pessoas que não valiam nada, trapo de imundícia. Jesus se entrega por amor. Você é tão especial para Deus, que Ele amou você de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos aí fora podem falar: não, a cruz foi somente um mero acidente. Mas eu digo para você nesta manhã, a cruz de Cristo não foi um acidente, mas ela foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante, o nosso fiador. Jesus, ele não foi vítima de um sistema religioso e nem do Império Romano. Jesus não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, ou porque o Sinédrio o sentenciou, ou porque Pilatos o entregou, nem tampouco porque os judeus o acusaram, ou porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, ou porque os soldados o pregaram na cruz com crueldade. Não, mas no verso de número 4, nós vamos vendo que Jesus certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as suas dores o levou sobre si. O verso de número 10 vai nos falando, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. O verso de número 11 vai nos falando, o seu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O apóstolo Paulo nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo entregou por nós. E nós vamos vendo, dentro da teologia, a substituição penal. Jesus morreu no lugar do pecador. Quem era esse pecador? Quem era esse pecador? Sou eu e você. Foi
por você que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Pois os nossos pecados levaram Jesus à cruz. É fácil nós colocarmos a culpa em outras pessoas por um ato que é somente nosso. É fácil terceirizar a culpa, olhar para a pessoa e falar: olha, o que aconteceu de ruim na minha vida foi por sua culpa. Mas não, nós somos culpados da morte, nós somos culpados da crucificação de Jesus, e Jesus somente nos amou, Ele somente demonstrou cada vez mais um amor incondicional pela minha e pela sua vida. E o que estamos fazendo com esse amor que Jesus entregou na cruz do Calvário? Foi por mim, foi por você. Os nossos pecados levaram o nosso Mestre à cruz. O verso de número 5 do texto a qual nós lemos vai nos falando: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O verso de número 8 vai falando: por causa da transgressão do meu povo, Ele foi ferido. O verso 12: levou sobre si o pecado de muitos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício na cruz, fomos nós. Os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. A cruz sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para ela como um rei caminha para a sua coroação. Os justos pelos injustos, o santo pelos pecadores, o eterno pela criatura caída. Somos dignos deste amor? Não. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mas mesmo assim, Ele se entregou. Mesmo assim, pensando em nossas vidas, a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Por quê? Porque Ele deixa a glória, o trono, e esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, e se fez homem. Sendo Senhor, Ele se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. E sendo o autor da vida, agora Ele dá a vida por mim e por você. Ele não se entrega apenas de corpo, mas o coração. Ele se dá por inteiro. Nesta manhã, se você ainda está 50% com Jesus, 30% ou 20%, Ele te convida nesta manhã a estar 100% com Ele. Se entregar 100% para Ele. Se entregar completamente e entender que Jesus, Ele que transforma. É Jesus que muda as circunstâncias da sua vida. É Ele que vai te transformar. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai te dar a graça. E hoje nós só temos vida por conta de Cristo Jesus. Ele se entrega por nós ali na cruz do Calvário. Ainda no texto a qual nós lemos, nós vemos um amor
que tudo suporta. Um amor tão imenso que suporta as dificuldades, que suporta as tentações, que suporta o sofrimento. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Cristo suportou não apenas a dor física, mas o peso espiritual de todo o pecado humano. Imagina a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Suportar o peso dos pecados da humanidade. Mateus capítulo 26, verso 39, nos fala que ele sofreu angústia, que ele ficou angustiado. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E quando ele vai terminando o versículo, ele fala da seguinte maneira: todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Suportando o sofrimento, vamos fazer uma analogia com as nossas vidas. As pessoas, quando estão em fase do sofrimento, elas ficam angustiadas, elas ficam desesperadas, elas não sabem o que fazer, e quando oram a Deus, ainda impõem: Senhor, eu preciso do milagre hoje. Se o milagre não vir hoje, não precisa mais. Mas eles não compreendem a vontade de Deus. É duro para nós compreendermos a vontade de Deus, quando não nos entregamos completamente a Ele, quando Ele não tem o controle e o domínio de nossas vidas, quando Ele não é o principal em nossas vidas. É difícil entender quando a morte vem e Deus não está em nossas vidas como o centro. É difícil compreender a perca do ser humano, é difícil compreender a tomada de decisão de Deus em nossas vidas. É difícil. Jesus passou pelo sofrimento, e no momento de angústia, a qual ele começou a transpirar sangue, angustiado, sentindo-se abandonado, ele faz essa oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo veio o conforto, e ele entende o propósito da missão. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Está difícil a situação na sua vida, meu irmão? Entrega nas mãos do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Está difícil para você continuar, está passando por sofrimento, entrega nas mãos do Senhor, que seja feita, Senhor, a tua vontade, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas irmão, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor não tem te desamparado. Ele não desamparou Jesus. Jesus tinha o hábito de orar sempre ao Pai, ele sempre estava falando com o Pai. E você acha que ele ia desamparar? Não. O amor, o significado desse amor que tudo suporta, é entender que os filhos sofrem, é entender que estão sofrendo, mas no tempo de Deus, Ele irá agir com a sua promessa. Ele irá tirar você do sofrimento, Ele irá te tirar dessa situação difícil. Eu creio.
Jesus, Ele suporta o sofrimento moral e espiritual. O verso de número 3 vai nos falando: o seu sofrimento foi repulsivo, ao vê-los, os homens escondem o rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e dele não fizemos caso. É o que o mundo aí fora acha, que o sofrimento de Jesus foi algo banal, que Jesus foi simplesmente um mártir, que fez tudo isso para chamar a atenção. Não! Mentira do diabo! A entrega de Jesus, o amor que tudo suporta, foi por mim, foi por você, que Ele se entrega voluntariamente. Pai, todavia, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. E Jesus faz a vontade do Pai. Jesus foi rejeitado. O verso 3 continua nos falando: o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até de endemoniado chamaram Jesus. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu empolgada ao ver os seus milagres. Mas diante da cruz eles gritavam, diante de Pilatos eles falavam: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando infante, ou seja, quando criança. Pilatos covardemente entregou para ser crucificado, e ainda faz um gesto que ele olha assim e fala: estou lavando as minhas mãos. Ele foi escarnecido. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas, levantando falsas acusações. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais abandonaram e fugiram. Ele se sentiu rejeitado pelo próprio Pai. No seu momento de angústia, quando o versículo fala, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Neste momento, Jesus sente o desamparo de Deus e grita: Deus meu, por que me desamparastes? A humilhação, como um de quem os homens escondem o rosto. Os soldados humilharam, o açoitaram, rasgando o seu corpo, com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar a cruz pelas ruas agitadas. A cruz que Jesus carrega é muito mais pesada do que a que os ladrões estavam carregando, porque o costume romano era de que todo preso levasse a parte da cruz, mas não a cruz inteira. A cruz, ela era montada no local da execução, e ali Jesus teve que carregar, sendo humilhado pelas ruas cheias de pessoas,
Pessoas que outrora olhavam para ele e saudavam: Rabi, mestre, os seus ensinamentos são profundos. São as mesmas pessoas que agora estão ali observando a humilhação de Jesus. Jesus suporta o sofrimento físico. Teve o seu semblante desfigurado, nós vamos vendo no verso de número 2. Não havia beleza nele, e ele não tinha aparência nem formosura. A nossa feiura moral estava sobre ele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado. Ele foi feito pecado por mim e por você. Seu corpo foi ferido. Seu corpo ficou ensanguentado por mim e por você. Torturas na noite em que foi traído. A marcha, tendo que carregar a cruz. Tudo isso foi por mim e por você. O que eu estou falando nesta manhã, meus amados irmãos, é para que nós possamos fazer uma reflexão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse mês nós ouvimos muitas mensagens que falaram: foi por você, demonstrando o amor. Mas é necessário muitas das vezes detalhar alguns pontos para que nós possamos realmente compreender o sacrifício de Jesus. Muitos que ouvem não dão importância, como o primeiro versículo do capítulo 56, 53, quem deu crédito à nossa pregação? O quanto tem se falado do amor de Jesus, o quanto tem se falado que Jesus nos ama, mas compreender verdadeiramente o peso desta palavra, o amor de Jesus, é algo sublime. Hoje, nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes somos hipócritas, achando que fazer ação social é uma demonstração clara e sublime do nosso amor para com o próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é querer para a vida do nosso próximo o que nós temos na nossa. Jesus, nós recebemos a Jesus como o único e suficiente Salvador. E quantos de nós estão levando esse Jesus para as pessoas mais próximas da nossa casa? Quanto nós estamos levando esse amor para as pessoas mais próximas aqui, ao redor da igreja? O quanto nós estamos levando esse amor para aquele nosso colega de trabalho, o colega da escola, a pessoa que está na fila do banco? Nós somos negligentes com o amor de Jesus. Então, nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Porque falar que amar o próximo como a nós mesmos é fazer caridade, amém. Muitos aí foram conhecidos por fazer caridade, mas a Bíblia nos diz que caridade não leva para o céu. João capítulo 1, verso 11. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. No verso 12, mas foi-lhes dado o poder. Todo aquele que crê em Jesus será filho de Deus. Tem que crer em Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Caridade não leva para o céu. Caridade não faz de você uma pessoa melhor. É somente Jesus. É somente Jesus. O seu dinheiro de nada vale se você não amar. E o amor de Jesus, Ele suportou tudo isso por mim e por você na cruz do Calvário. Nós vamos vendo nesse relato bíblico a profundidade do amor que se entrega, do amor que tudo suporta, a propiciação, esse conceito de que Jesus se entrega como cordeiro mudo, suporta o escárnio, a humilhação, por mim e por você. Jesus satisfez a justiça divina para que pudéssemos receber misericórdia. A graça, o favor imerecidos, nós não merecíamos, mas Jesus estava ali por mim e por você. O adversário de nossas almas tem usado pessoas para desmerecer esse amor. Em um certo podcast, uma pessoa fala, quando lhe é perguntado: por que você deixou de seguir a Jesus? Ele olha e fala: eu não pedi para Ele morrer por mim. Eu já levanto com o peso de uma culpa que eu não pedi. Por isso que eu não sigo mais a Jesus. E eu falo para vocês, uma pessoa para falar dessa forma, é porque verdadeiramente não compreendeu o amor de Cristo por nossas vidas. Se sentir culpado, nós temos que se sentir envergonhados, porque Ele morreu por mim e por você. Entender e compreender o amor de Jesus na cruz do Calvário é algo tremendo, é algo que faz a diferença e muda as nossas vidas. Sentir esse amor não é meramente um sentimentalismo, não, mas é compreensão. E é neste momento que Jesus muda o seu coração, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, para compreender esse amor que foi por mim e foi por você. Toda a vergonha da culpa, toda a vergonha do pecado foi lançado sobre Ele, e Ele suportou tudo isso. Ele abriu mão por nós, para que nós tivéssemos um caminho para a reconciliação. A cruz não apenas vai revelando a dor de Cristo, mas a vitória pelo amor, um amor que suportou o escárnio e a humilhação. O texto ainda nos fala do amor que permanece. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele vai dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo traído, rejeitado, zombado, Jesus permaneceu amando. Na cruz Ele orou pelos que crucificavam, perdoou o ladrão arrependido, cuidou da mãe e entregou o Espírito, confiando no Pai. Esse amor é aliança e não emoção. Não foi sentimentalismo ali que Jesus trouxe, mas sim um amor. A fidelidade, não sentimento passageiro, algo que perdura até os dias de hoje. É o amor de um Deus que não depende do nosso merecimento. 1 João capítulo 4, verso 8. Deus
é amor. Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele não tinha pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do povo. Ele não abriu a boca para pedir vingança por aqueles que o feriram. O ser humano hoje, se você fizer algo que desagrada a ele, no outro dia ele está pensando como ele vai retribuir aquilo que você fez para ele. Vingança, olhar, guardar aquele momento, não, no momento certo eu vou retribuir isso. O amor de Jesus não fez isso. O amor de Jesus foi sublime. Ele intercede por aqueles que o afligiram. O verso 12 vai deixando claro isso: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ainda que o mundo nos abandone, mas Jesus permanece. Ainda que não tenha falhado, Ele continua amando. E esse amor é a âncora para a nossa alma. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 19, vai dizendo: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e penetra até o além do véu. Tudo suportou, sofreu, mas a gloriosa recompensa da cruz, Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra na minha e na sua vida, porque Ele ressuscitou. Verso 10: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus ressurgiu, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele abriu o túmulo de dentro para fora, Ele conquistou para nós a imortalidade. Louvado seja Deus! Jesus redimiu um povo seu. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da maldição da escravidão, do interpério das trevas, da posteridade de Satanás, o jugo do pecado. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Nós não seremos mais escravos do pecado, porque agora somos filhos, herdeiros adotados na família de Deus. A recompensa de Jesus é você. Tudo que Ele suportou foi por você. É o seu arrependimento, é a sua volta para Ele, é a sua conversão, a sua mudança de rumo, a sua mudança de direção. Sabendo que rejeitar a Jesus é crucificá-lo de novo, é cuspir no seu rosto outra vez, é recebê-lo, que te traz alegria. Os irmãos, coloquem de pé. Hoje o Pai quer lhe trazer a Jesus, para a alegria de Jesus, para uma celebração, uma festa no céu.
Você que está no seu lar cultuando juntamente conosco, eu não sei aonde você está, mas saiba de uma coisa: foi por mim, foi por você que Jesus padeceu na cruz do Calvário. A cruz é onde o amor e a justiça se encontram, onde o pecado foi condenado, mas o pecador foi amado, onde Deus não ignorou o mal, mas o venceu com o bem. E na cruz que compreendemos a profundidade da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 vai nos falando que fez aquele que não conheceu o pecado por nós, para que nele fosse feito a justiça de Deus. O amor de Cristo não pode ser apenas admirado, ele precisa ser aceito. O amor de Cristo precisa ser vivido. Você pode continuar olhando ao longe como os que zombaram de Jesus. Você pode tentar racionalizar como Pilatos, ou pode se ajoelhar aos pés da cruz como o centurião que declarou verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que nós aprendemos é que na cruz não é apenas um ponto na história, ela é um chamado diário para as nossas vidas. Como disse o pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando Cristo chama um homem, ele chama para vir e morrer. Morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para o ego e ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Isto é viver o amor de Cristo. Isto é que nós não podemos perder a cada dia. Nós temos que viver esse amor, um amor que tomou conta de nossas vidas. Nesta manhã, eu tenho algo a falar. A cruz está diante de você, a mesma cruz onde Jesus está dizendo: Pai, está consumado. E a pergunta que eu faço a você nesta manhã, tanto aos que estão aqui no templo, quanto a você que está cultuando juntamente conosco, é: o que você fará com esse amor? Talvez você tenha chegado aqui com o coração cansado, ferido, ou até mesmo distante, pensando muitas das vezes que não é digno. Mas uma coisa eu te digo com convicção do Evangelho: você nunca foi tão amado de forma tão completa como você é em Cristo Jesus. Não é um amor por merecimento, porque não merecemos, mas Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Ouça nesta manhã a voz do Salvador, ecoando através dos séculos e dizendo: foi por você, foi por você. Tudo que eu passei, o amor que eu entreguei ali na cruz do Calvário, foi por você. Foi por você todo sofrimento, foi por você todo escárnio, foi por você que eu padeci naquela cruz, e foi por você que eu ressuscitei ao terceiro dia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Volta para a cruz nesta manhã, viva a luz da cruz nesta manhã, viva o amor que nunca falha. Foi por mim e foi por você.